Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje, no informativo de hoje, nós vamos falar sobre esse julgamento da correção do FGTS. Já teve duas etapas, nós vamos falar, sobre essas duas etapas, Já teve dois votos, Dois votos a favor dos trabalhadores, então nós vamos comentar sobre esse julgamento, sobre esses dois votos, que é muito importante para vocês, afinal, todo mundo espera essa revisão, essa correção do FGTS, que vai ajudar todos, com essa revisão, essa correção do FGTS, Afinal, esse FGTS, ele foi depositado e teve uma correção, tem uma correção, e essa revisão dessa correção do FGTS está sendo julgada, e graças a Deus já temos dois votos a favor, e nós vamos comentar sobre esses dois votos e como que está o julgamento, para você ficar bem informado e bem informada, tá certo? Então nos acompanhe até o final para você ficar bem informado. E desde já peço uma colaboração para você se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, tá certo? Assim fortalece nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias, deixando você bem informado e bem informada, tá certo? Então já agradeço a colaboração de todos. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na quinta-feira, dia 20, a legalidade da taxa de utilização da TR, essa revisão é tudo em função da TR, para a correção das contas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Durante a sessão, os ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, eles votaram para considerar inconstitucional o uso da TR para a correção, Para os ministros, a remuneração das contas não pode ser inferior ao rendimento da caderneta de poupança, Então, os votos dos ministros eles foram proferidos durante o julgamento de uma ação protocolada pelo Partido Solidariedade em 2014. Então, essa ação, como a gente já está vendo, vem desde 2014, nós estamos em 2023, A legenda sustenta que a correção da taxa, que tem rendimento próximo a zero ao ano, não remunera adequadamente os correntistas, perdendo para a taxa de inflação real. Então, em seu voto, o Barroso ele questionou a remuneração das contas dos trabalhadores com índice menor que a correção utilizada na poupança. E ela ainda falou, uma aplicação financeira compulsória muito semelhante à poupança, em que os cotistas são forçados a aceitar uma remuneração extremamente baixa e inferior a qualquer outra aplicação de mercado, sem ter liquidez. Então, o titular da poupança pode colocar o dinheiro em ações, mas o titular do FGTS não pode. Então, questionou o ministro Barroso no seu voto. Sobre a distribuição de lucros, o ministro ainda disse que é facultativa e incerta. Contudo, o ministro admitiu que a contribuição para as cotas pode aumentar. A remuneração do FGTS não pode ser inferior à da poupança, sob pena de confisco, de apropriação ilegítima de um direito de propriedade do trabalhador. Isso significa que a sociedade pode ter que arcar com maiores valores, caso deseje financiar obras de interesse público a baixo custo. Nada mais justo do que onerar todo mundo. Sobretudo, o que tem mais, com o custeio de providências que são do interesse de toda a comunidade, completou o ministro Barroso. A Advocacia Geral da União, em sustentação durante o julgamento, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, ele defendeu a extinção dessa ação. No entendimento do advogado, advogado-geral da União, as leis 13.446 de 2017 e 13.932 de 2019, eles estabelecem a distribuição de lucros para os cotistas. Dessa forma, segundo o advogado, não é mais possível afirmar que o emprego da TR gera remuneração menor que a inflação real. O advogado também lembrou que o FGTS ele foi criado para proteger os trabalhadores em caso de demissões e fomentar políticas públicas de casas populares, saneamento básico e infraestrutura urbana. Então o advogado ainda argumentou, qualquer alteração na forma de correção das contas do FGTS pode inviabilizar essa finalidade social do fundo, que é direcionada à população carente. O advogado-geral da União, ele ainda falou que eventual decisão favorável à correção poderia trazer impactos na empregabilidade da população, gerando mais custos para o setor produtivo brasileiro, além da diminuição do saldo total
do fundo de garantia. Então, ele concluiu que é necessário se manter o equilíbrio do fundo de garantia. Então, o equilíbrio depende da correção das contas do FGTS pela TR, sob pena de se inviabilizar a realização de inúmeros programas sociais. Aumentar o índice de correção impactará o custo dos créditos concedidos do fundo, tirando toda a vantajosidade das operações para financiamento de acesso à moradia, saneamento básico e infraestrutura. O julgamento da revisão do FGTS realizado no Supremo Tribunal Federal, ele foi suspenso na última quinta-feira, dia 27, com o pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então, ao pedir mais tempo para analisar o processo, o magistrado ele argumentou, entre outros pontos, sobre um eventual déficit para a União, que vai enfrentar caso seja obrigado a complementar esses depósitos. Iniciado na semana passada esse julgamento, sobre a revisão do FGTS, então ele é fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a correção do valor da taxa referencial, que é a TR, Atualmente essa taxa está em 0,08%. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, ele defende que o índice de correção do FGTS não pode ser inferior ao da poupança, que está rendendo 0,5% ao mês. André Mendonça, ele acompanhou o voto do Luiz Roberto Barroso, o relator da primeira sessão plenária sobre o tema. Vale destacar que o ministro Barroso considera que a decisão deve ter efeitos a partir da publicação desse processo e que eventuais perdas comprovadas antes dessa data devem ser negociadas via Congresso ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. Então, atualmente, o placar ele permanece em 2 votos a favor, a favor dos trabalhadores. Então, essa votação ela pode demorar mais ainda ou pode ser mais rápida, conforme a votação, conforme o voto de cada ministro. O ministro Nunes Marques ele pediu vista, então ele pedindo vista, o processo para, Então ele tem até 90 dias para falar sobre o voto, Como é que vai ser o voto dele, Então a votação por enquanto são 2 votos a favor dos trabalhadores. E esse terceiro passo agora, quer dizer, o segundo passo na votação, o ministro Nunes Marques ele pediu vista no processo. Então ele vai analisar e vai dar o voto dele, Então o voto dele pode demorar 1 hora, 2 horas, como agora. Ele pediu vista, então pode demorar ele tem até 90 dias para responder. Então, com certeza, se é uma votação, vai ter ministros a favor e vai ter ministro contra. Cada um vai argumentar o seu voto. Então, eu volto a dizer, então é uma votação que pode demorar bastante tempo, como pode ser mais rápida, Então, a gente espera que seja mais rápido, O placar já está a favor dos trabalhadores e a gente espera que essa correção, essa revisão seja justas e o que esses depósitos feitos sejam revisados, Sejam calculados novamente e passado a remuneração correta para os trabalhadores. Então, a partir do início de votação, 2-0, 2-0 a favor dos trabalhadores, então a gente vai torcer para que isso continue, essa votação continue a favor dos trabalhadores e que os trabalhadores sejam remunerados, essa revisão recupere o valor perdido nesse tempo todo de depósito do FGTS. Agradeço a companhia de todos e a gente se encontra num próximo vídeo, se Deus quiser.